Bom dia, senhoras e senhores. Sejam todas e todos muito bem-vindos ao nosso segundo dia do terceiro Fórum de Inovação, Hackeando o Futuro, Criatividade, Tecnologia e Impacto. Senhoras e senhores, antes de darmos sequência à nossa pauta, registramos com profundo pesar o falecimento do senhor Ingomar Bruni, personalidade de grande relevância em nossa comunidade. Destacamos sua trajetória marcada pelo compromisso, dedicação e contribuição à coletividade, ocupando cargos de relevante contribuição na ACI Panambi. Neste momento, externamos nossos sentimentos de solidariedade à família e amigos, desejando força e conforto. Convidamos a todos para, de pé, fazermos 1 minuto de silêncio em sua memória. Passo a palavra, neste momento, ao senhor Angelim Adams, que, representando a ACI Panambi e o Instituto Agregar, fará uso da palavra. Bom dia a todos. Queremos, nesse momento, certa tristeza, pela passagem do seu Ingomar, aqui prestar a nossa solidariedade, representando o Instituto Agregar, também a ACI, ele que muito fez pela nossa comunidade, muito trabalhou para o desenvolvimento da nossa comunidade, geração de renda, de emprego, pela educação. Então, sou testemunha de todo o trabalho dele durante décadas, trabalhando em prol, desde a vinda do Senai na década de 70, da formação dos cursos técnicos aqui no Colégio Evangélico na década de 80, da vinda da Unijuí, campus aqui em Panambi, cursos de engenharia mecânica na década de 90, e depois, por último, um grande esforço na construção da Escola Técnica do Senai, aqui em Panambi, que é uma referência hoje no nosso estado. Então, queremos externar os nossos sentimentos e o nosso agradecimento a ele por toda essa trajetória e essa preocupação, e esse esforço, esse empreendedorismo para a comunidade e a toda a nossa região. Panambi, região, tem que agradecer muito a estada dele aqui na terra e o trabalho e o empreendedorismo dele durante mais de 60 anos, fazendo com que uma fábrica de trilhadeiras, lá na década de 60, se tornasse hoje, lá então a Ernesto Ren, se tornasse hoje a Bruni Tecnometal, a qual emprega mais de 2.500 funcionários e atende grandes clientes no nosso Brasil. Então, em nome do Instituto Agregar, da ACI, nossos sentimentos e que possamos ter o legado dele em nossas lembranças e o nosso agradecimento e nossas orações nesse momento, que a família possa passar por esse momento e que também os acionistas tenham sabedoria para conduzir a Bruni Tecnometal, assim como ele conduziu até então, para as próximas décadas. Panambi precisa de organizações como a Bruni e tantas outras empresas, não só Panambi, nosso estado, nosso país, precisa de empresas como essa, para que possam continuar gerando prosperidade, gerando renda,
gerando emprego para toda essa quantidade de pessoas e famílias que são beneficiadas. Então, que cada um de nós possa ter esse momento de reflexão e agradecimento a ele pelo trabalho. Muito obrigado. Obrigado, Angelim. Lembramos que o fórum acontece em 2 palcos simultâneos. Este, que é o palco A, salão principal, e no palco B, no salão ao meu lado direito. Ao longo do dia, reforçaremos o que acontece em cada espaço para que vocês aproveitem 100% da programação. Nosso reconhecimento especial aos patrocinadores Ouro, Sicredi das Culturas RSMG e SKA, patrocinadores Prata, EFACT, Metalúrgica Schumann e patrocinadores Bronze, Agrobravo e Raiô Benefícios. Agradecemos também às empresas mantenedoras do Instituto Agregar, Associação Comercial e Industrial de Panambi, Brunnen Tecnometal Limitada, Cotripal Agropecuária Cooperativa, Fokin Indústrias Elétricas Limitada, Kepler Weber S.A., Prefeitura de Panambi, Tromink Industrial Limitada, Saúr Equipamentos S.A. e Trestentos Agroindustrial S.A., e aos nossos apoiadores, IFAR Panambi, Unijuí, Unicinos, Criatec, CEP, SAE Brasil, UFSM, Senai RS, CRA RS, Gringues Café e a todas as organizações parceiras que tornam este encontro possível. Também agradecemos aos expositores presentes, Raiô Benefícios, GrowDev, DB, SKA, Automacensor, Sicredi, Lógica Informática, Banrisul, EasyPro, Cotripal, Fokin, Tecnofinger, Tromink, Iaway, Saúr, Trestentos, EFACT, Kepler Weber, Agregar, Unijuí, Senai, ACI Panambi, Unicinos, Hospital SHP, PLM Pro, Craft, CEP e IFAR Campus Panambi. Recados importantes. A programação completa está no site do evento, que pode ser acessado pelo QR Code impresso no verso do crachá. O Café Gringues está disponível nos 2 salões. E hoje teremos a plataforma 360 graus no Salão B. Aproveitem para registrar este momento. Participem da atividade interativa nos estandes dos expositores, peçam o QR Code nos estandes, respondam às perguntas e realizem as ações para ganhar brindes. Este é um evento de conexões. Façam networking, troquem cartões e abram portas para novas oportunidades. Registrem suas fotos e marquem o nosso Instagram oficial, @forum.inovacal. Com esses avisos, vamos iniciar nossa programação deste dia 9 de setembro. Lembrando também que ao fundo, ao meu lado direito, há um banner em amarelo, que é uma campanha que nós criamos para duplicar a BR-285, fazendo com que a concessão também seja dada o mais breve possível. Curtam nossas redes sociais, nos sigam e, dentro do possível, marquem imagens que vocês tenham desta nossa BR, que carece de uma duplicação para ontem. Com esses avisos, então, vamos iniciar nossa programação do dia 9 de setembro. Neste momento, não teremos painéis simultâneos. Para abrir amanhã, temos a palestra Inovação na Embraer, de tendências a resultados. O nosso palestrante estava confirmado para estar conosco de forma presencial. Porém, ontem, em decorrência da instabilidade do tempo, os aeroportos de Passo Fundo e de Chapecó fecharam, e desta forma os voos foram cancelados, impossibilitando sua vinda. Desta maneira, a palestra será online. Esperamos que, em um momento próximo, possamos ter Cleiton Silva fisicamente conosco. Cleiton Silva
diretor de Engenharia, Tecnologia e Equipamentos Eletrônicos da Embraer desde 2006, que ele atua nesta empresa, onde teve papel central no desenvolvimento das leis de controle FBW AFCS, de aeronaves como E1, Phenom 100, Phenom 300, Legacy 500 e C390. Foi gerente de desenvolvimento de produto do C390, liderou o desenvolvimento de novos produtos na aviação comercial e, desde 2023, ocupa o cargo de diretor de tecnologia e equipamentos eletrônicos. Bom dia, senhor Clayton. Nos ouve? Eu escuto bem. Já compartilhei a apresentação. Vocês veem a apresentação? Sim. Fique bem à vontade e o público já está lhe ouvindo também. Muito obrigado. Tá bom, muito obrigado. Queria começar agradecendo a CI Panambi e o Instituto Agregar pelo convite. E lamento muito aí não poder estar presencial, porque essa é a oportunidade de nos conectarmos, de fazermos networking, né, conhecer novas pessoas, vislumbrar novas oportunidades. Online, com certeza, não será a mesma coisa e espero em breve poder conhecê-los aí presencialmente, tá? Então, a ideia aqui é compartilhar um pouco sobre como fazemos inovação na Embraer, né, como saímos de tendências, de sinais de tecnologia e conseguimos gerar impacto, tá? Então, vou começar aqui com um breve vídeo. Time flies, and so do we. That's why we are ready for the future, right now. We are Embraer, a global aerospace company empowering air mobility through innovation. That once impossible dream that took off from a dirt runway in the heart of Brazil now soars across all continents with aircraft and technological solutions renowned for their efficiency, quality, and safety. Over the past 55 years, we have cultivated generations of talent, establishing ourselves as a global benchmark in aircraft development and certification, as well as in the integration of complex systems and customer services. And we're shaping the future, developing the world's most advanced and efficient aircraft. Pioneering sustainable aviation and leading the way toward a greener future. Together with our customers and partners, we seek solutions for a new world, following a consistent flight plan for sustainable growth, and honoring the history of challenges and the people who brought us here. Embraer, 55 years. A Embraer, para quem não conhece, né, ela foi fundada em 1969 pelo Osiris Silva, mas ela só foi possível por um projeto de Estado do Estado brasileiro, que décadas antes, né, através aí do Casimiro Montenegro Filho, idealizou o CTA, um centro de pesquisa, e o ITA, uma universidade que permitiu a gente formar engenheiros que pudessem trabalhar no design, no projeto e fabricação de aviões, né? Engenheiros e técnicos. E esse sonho começou 20 anos antes. Então, Casimiro Montenegro, final da década de 40 e início de 50, estava aí trabalhando arduamente para, no Brasil, ter formação de engenheiros aeronáuticos. Então, não se faz uma transformação dessa sem a gente desenvolver talentos e desenvolver as pessoas com algum tempo de preparação. Falando um pouco sobre a Embraer, nós temos 4 unidades de negócio, além das empresas afiliadas e os novos mercados, né? Aviação comercial,
quem fez voo regional da Azul ou nos Estados Unidos, certamente voou em um avião da Embraer. A aviação executiva, que tem aí aviões pequenos e médios, né? Aeronaves de defesa, como o KC-390, o Super Tucano, além de serviços de suporte que mantém toda a nossa frota e também frotas de outros fabricantes. A gente tem algumas afiliadas e trabalha com a Embraer X, que é a nossa empresa para trabalhar com inovação disruptiva. Tá? Nós temos uma receita de 6,4 bilhões em 2024, entregamos mais de 9 mil aeronaves e temos mais de 2 mil clientes ao longo do mundo, além de 100 governos e forças aéreas pelo globo. Somos em 23 mil funcionários, já um pouco mais, 1.300 deles têm mestrado, doutorado ou alguma pós-graduação, 5 mil trabalham em pesquisa e desenvolvimento e temos pelo menos 400 pessoas focadas em desenvolvimento de tecnologia, aqui na pesquisa e desenvolvimento tecnológico, não pesquisa e desenvolvimento aplicado aos produtos. Tá? E é uma organização reconhecida em torno do globo pela sua competência e inovação nos produtos. Nós temos as nossas sedes aqui no Brasil, principalmente a grande parte dos funcionários ficam em São José dos Campos, mas temos uma grande instalação em Gavião Peixoto, no interior de São Paulo, onde temos a maior pista do Hemisfério Sul, com 5 quilômetros de comprimento, e lá que nós fazemos os testes dos nossos aviões. Temos plantas e outras unidades do Brasil, além das nossas coligadas, a TEC, que cuida do sistema de controle de tráfego aéreo do Brasil, a Visiona, que faz satélites, Ogma, que faz a manutenção de aviões e agora faz manutenção de motores também, EasyAir, que faz assentos, a Tempest, empresa do grupo que cuida de cibersegurança, tanto nos nossos produtos quanto cibersegurança das empresas em si, e a nossa IVE, que é uma startup desenvolvendo o veículo aéreo de decolagem e pouso vertical. Tá? Então, temos bastante unidade aí espalhada pelo globo também, com vínculo comercial, temos engenharia em Portugal, então é uma empresa realmente de presença global para extrair o que há de melhor em cada localidade. Falando um pouco dos nossos produtos, na aviação comercial, aí por volta de 2004 a 2006, nós certificamos a primeira geração de jatos regionais, né? Isso foi identificado que a gente tinha um grande mercado para ligar cidades de pequeno porte. Então, desenvolvemos aí aviões de 70 a 124 assentos. Nos Estados Unidos, né, 1/4 dos voos que saem do LaGuardia são feitos nas aeronaves do 175. A cada 10 segundos, uma aeronave da Embraer está decolando no mundo e nós transportamos cerca de 145 milhões de passageiros por ano. É uma grande responsabilidade e por isso que um dos lemas da empresa é Safety First and Quality Always, porque nós temos a responsabilidade não só pela segurança dos nossos colaboradores internos, mas pela vida desses 145 milhões de passageiros que são transportados anualmente na empresa. Então, atenção aos detalhes e com segurança sempre em primeiro lugar. Aí, por volta de 2018, nós lançamos a segunda geração de jatos comerciais, que aí contribuem para o meio ambiente com a redução de 25% na emissão de gás carbônico e uma redução de 30% de ruído, também posicionado aí para voos entre 70 e 146 assentos. Estamos perto de entregar 2 mil aviões dessas duas famílias de aviação comercial. Na aviação executiva, nós temos 4 produtos, né? O Phenom 300, que é o nosso jato mais vendido do segmento há 13 anos consecutivos, então nós somos a empresa que mais vende aviação comercial no segmento executivo até 11 passageiros por 13 anos consecutivos. Nós fomos bastante inovadores ao colocar produtos dessa categoria no mercado por um preço bastante acessível. Nós temos o Phenom 100, aí um derivado um pouco menor do Phenom 300. Além de termos 2 jatos executivos de maior porte, né, o Praetor 500 e o Praetor 600, que tem uma grande inovação. A gente trouxe os sistemas de comando fly-by-wire, ou seja, ele é elétrico, não existe mais cabo que liga o comando do piloto até a superfície de controle, é tudo feito eletronicamente. Isso é uma tecnologia que só existia em jatos maiores e a Embraer inovou ao trazer essa tecnologia para os jatos executivos dessa categoria.
Quando a gente olha para a defesa e segurança, né, a gente associa muito a Embraer a aviões, e aí a gente tem dois grandes produtos, né, o Super Tucano e o KC-390, mas a Embraer também faz o SISFRON, o Sistema de Defesa, Sistema de Proteção das Fronteiras do Brasil, né, as primeira e a segunda fase também são feitas pela Embraer. A gente produz radares para o Exército Brasileiro, nós temos a Visiona, que atua em satélites, e temos também o trabalho conjunto aí com a ATEC no desenvolvimento da fragata Tamandaré. Falando um pouco do KC-390, esse é um avião que bate forte no meu coração. Eu trabalhei 13 anos nesse produto e acabei sendo o engenheiro-chefe desse avião. E ele é um avião multimissão. Ele pode reabastecer e ser reabastecido em voo. Ele pode tropas podem ser lançadas desse avião, tanto pela rampa quanto pelas portas laterais. Ele tem sistemas de autoproteção, caso ele precise entrar em combate. Ele combate incêndios florestais, ele faz evacuação aeromédica, ajuda humanitária. Durante a crise da pandemia de Covid, o KC transportou bastante oxigênio aqui no Brasil, ele faz busca e salvamento. E hoje já temos 11 unidades entregues e mais de 50 vendidas, né? E aqui mostra já um exemplo de inovação. Ele não tem competidor no mercado, o único competidor que ele tem é o C-130, que é um avião da Lockheed, mas que foi feito aí na década de 70. Ele aqui combina, né, a competência histórica da Força Aérea Brasileira em especificar aeronaves e a competência da Embraer de projetar, desenvolver e fabricar essas aeronaves. Um outro avião que a gente tem no nosso portfólio é o Super Tucano, um avião bastante longevo, já tem mais de 570 mil horas de voo, mais de 60 mil horas em combate, 20 forças aéreas operam esse avião e temos mais de 200 aeronaves pedidas. Quando a gente fala da nossa divisão de serviços e suporte, né, aqui a gente cobre todos os segmentos do serviço e suporte, desde gerenciar a operação, treinar a tripulação, fazer manutenção de motor dos nossos aviões, e agora nós estamos começando a expandir OGMA para atender outros fabricantes de motor. Nós desenvolvemos estruturas, fazemos manutenção, temos gestão de material, peças de reposição e também fazemos modificações de avião. São mais de 5.200 aeronaves em serviço suportadas pela essa unidade de negócio, com mais de 2.000 clientes. E a gente não pode falar de inovação sem falar de cultura. A inovação acontece através das nossas pessoas, através dos atos no dia a dia, e não tem como inovar, ser ágil, ser veloz, sem ter uma cultura forte. E na Embraer, a gente tem 5 pilares culturais, que são fundamentados no que eu falei antes, do Safety First e Quality Always. Nós temos uma grande responsabilidade pela segurança de todos que trabalham conosco e também pela segurança de todos os passageiros que voam em nossos produtos. E em todo momento, sempre assegurando qualidade em tudo que fazemos, tá? E quais são esses pilares culturais que são trabalhados fortemente dentro da empresa? Um só time, uma só Embraer. E o que é isso? A gente tem que eliminar silos. O departamento financeiro, a engenharia, o departamento de vendas, os próprios departamentos dentro da engenharia têm que ter a mentalidade que o que importa é a empresa como um todo. Nós temos que cooperar, colaboração acima de tudo, colaborar sem competir, entender o que o outro está fazendo e ter a disposição para ajudar, ter a empatia pelo trabalho do outro e não culpar o que o outro está fazendo que não está ajudando o seu resultado. Então, esse é um pilar cultural bastante trabalhado dentro da empresa, e aí do mais novo funcionário até o CEO da empresa, é um pilar muito forte. O outro pilar é assumir, e aqui quando eu falo assumir, todos, né, do mais novo integrante até o CEO, assumir responsabilidade pelos resultados da empresa. Então, o que nós trabalhamos, né? Nós trabalhamos que as pessoas conheçam como que o negócio funciona e como que o que ela faz contribui para o negócio da empresa, para gerar resultados para a empresa.
Aqui também nós imbuímos as pessoas desse senso de responsabilidade que não é o resultado do seu departamento, é o resultado da empresa como um todo que importa e que a gente tem que otimizar é o todo. Um outro ponto muito forte dentro da empresa é ser aberto e honesto ao falar e ouvir. Então, nós estimulamos muito dentro da empresa que as pessoas deem feedback umas às outras, né? Todos nós temos pontos cegos, que não enxergamos, algumas características que impedem o resultado, que impedem a inovação. Então, aqui nós estimulamos que os mais novos deem feedback para o CEO, para os diretores, para os gerentes, para seus pares, sempre com o intuito de desenvolver. E com o entendimento de que não conhecemos tudo o que fazemos, né? Existem pontos cegos que nós não conhecemos. E se não contarmos com o feedback das pessoas, nós não poderemos melhorar. Um outro ponto muito forte dentro da empresa, que é trabalhado continuamente, é endereçar complexidade com simplicidade. É muito fácil fazer uma coisa complicada, né? Tem um dizer do Voltaire que fala: me perdoe por ter escrito uma carta longa, é que eu não tive tempo de escrever ela curta, né? Então, reconhecemos o esforço que é fazer algo simples, que é fácil de comunicar, que é fácil de entender, né? E para que a gente inove rapidamente, a gente precisa comunicar e fazer as coisas de forma simples. Então, aqui nós estimulamos muito a brevidade inteligente, o entendimento de que as coisas têm que ser simples e as complexidades removidas. E o último pilar cultural, bastante trabalhado, né, é para que as pessoas tenham paixão por fazer a excelência. Elas reconheçam que a excelência, fazer a diferença, né, reconheçam que a excelência é uma meta inatingível, mas que nós temos que nos esforçar para melhorar o tempo inteiro e que a gente celebre todos os resultados que a gente obtém, mesmo os resultados intermediários, que são muito importantes serem celebrados, porque a gente às vezes tem uma meta de longo prazo. Aqui na aviação nós estamos falando de ciclos de produto de 10 anos de desenvolvimento, né? Então, se a gente não celebrar os resultados intermediários, a gente pode ficar com a impressão que está tudo muito longe. Então, não há inovação sem uma cultura forte que favoreça o desenvolvimento das pessoas e que seja ágil na forma de se comunicar e de resolver os problemas. O outro pilar que a gente trabalha muito fortemente é a diversidade das nossas pessoas, tanto em gênero, desabilidades, deficiências, né, raça, etnia, orientação sexual e as gerações. Perspectivas diferentes são os que nos fazem enxergar o problema completamente. Então, a gente tem trabalhado muito fortemente para aumentar a diversidade nas vias de entrada e também para acelerar a promoção de pessoas das diferentes minorias, subrepresentações dentro da empresa, na liderança da empresa. Pensando aí também na formação de pessoas, né, a Embraer ela atua desde o ensino médio, como eu venho falando, né, a gente não pode ter inovação sem um time bem desenvolvido, sem um time forte, sem pessoas certas dentro da empresa, né? Então, a gente, desde o ensino médio, a gente contribui com a sociedade formando alunos, né? Então, temos 2 colégios, um em Gavião Peixoto, cidade do interior de São Paulo, outro em Botucatu, também aqui no interior de São Paulo. Esses alunos, eles fazem uma prova para ingressar no instituto, são para alunos de baixa renda, né? Algumas poucas pessoas com renda familiar podem entrar dentro do Instituto Embraer, tem uma pequena cota, e nós conseguimos aí 80% de admissão em universidades públicas e privadas, todas com bolsa. Tá? Então, esses alunos eles têm 100% de bolsa para continuar seus estudos. E a gente consegue arrecadar recursos dentro da Embraer para garantir recursos para a formação desses alunos. E o interessante é que muitos voltam para a Embraer, muitos seguem suas vidas em outras empresas, né, mas contribuindo aí para o país, mas muitos voltam para o Brasil e são pessoas que realmente fazem a diferença. Desde 2002, temos mais de 5 mil pessoas formadas nessa escola. Uma outra via, né, nós temos um mestrado profissionalizante feito em conjunto com o ITA,
que é um mestrado para formação de engenheiros aeronáuticos. Nós temos poucas universidades no país que formam engenheiros aeronáuticos, mas nós desenvolvemos um programa que já tem 23 anos, que forma em 2 anos pessoas com mestrado em engenharia aeronáutica. Temos mais de 1.700 alunos, 1.750 alunos já formados pelo PE. Eles vêm, aí de novo, favorecendo aqui a diversidade, de mais de 105 universidades diferentes, de 20 estados, então a gente consegue atrair pessoas do Brasil inteiro, e é um curso que tem 3.000 horas entre aula e o tempo de tese. E 99,9% de todos esses alunos são contratados, só não é contratado, é bem raro não ser alguém contratado para a Embraer depois de fazer esse curso. A gente também vendo a necessidade de formar mais pessoas em software, a gente criou, em conjunto com a Universidade Federal de Pernambuco, um curso de especialização com duração de 1 ano, para a gente acelerar a formação de pessoas que podem trabalhar no desenvolvimento de software dentro da Embraer. Então, aqui, reforçando a visão de que, para inovar, nós precisamos de pessoas com conhecimento sólido, com os comportamentos certos, com a cultura certa, e que a gente precisa ajudar nessa formação de pessoas para termos o time com o talento necessário. Além disso, dentro da Embraer, nós temos diversas academias que têm diversas trilhas, né? Isso para que as pessoas continuem se desenvolvendo. E aí a gente tem 3 pilares, aqui é o exemplo de uma das academias, a gente tem a academia de contratos, academia de vendas, academia de suprimentos, mas aqui um exemplo dentro da academia da engenharia. A gente trabalha os soft skills, ou seja, as habilidades interpessoais. Muitos acham que habilidades comportamentais, elas são inatas, o ser humano nasce com elas, mas nós podemos desenvolvê-las. A habilidade de se comunicar melhor, de negociar melhor, de resolver problemas, né, de conflitos, resolver conflitos, todas são habilidades que podem ser desenvolvidas, né? Aqui um exemplo que a gente cita bastante é o de Demóstenes, que foi um grande orador grego e que ele era gago, mas que ele treinou, ele colocava pedrinhas, seixos dentro da boca para poder treinar a oratória e virou grande orador grego, que tem vários livros aí publicados. Então, assim, a gente tem trilhas de conhecimento, né, para que as pessoas desenvolvam-se nas suas habilidades interpessoais. Além disso, nós temos uma academia de hard skills, ou seja, dos skills técnicos, né? Então, cada sistema do avião, como é que eu certifico um sistema ambiental, como é que eu certifico um sistema elétrico, como é que eu desenvolvo. Então, a gente tem trilhas, alguns são assíncronos, outros presenciais, que os alunos podem seguir e seguir seu desenvolvimento. Além disso, como eu falei, né, um dos nossos pilares culturais tenha responsabilidade pelos resultados da empresa. Mas a gente precisa ensinar a todo mundo como que o que a gente faz gera resultado e como que a empresa gera resultado, como que cada área gera resultado para a empresa. Então, também nós temos um curso que forma as pessoas, dá essa visão abrangente sobre o negócio da Embraer e como que se faz a gestão desse negócio, não só na sua área de atuação, mas cobrindo todos os aspectos do negócio, para que as pessoas, que são quem estão na linha de frente, que são quem conhecem os problemas, possam tomar melhores decisões para a gente avançar no desenvolvimento. E aí, cobrindo aqui agora a pós-graduação, né, a gente também tem trabalhado junto com o ITA, Unicamp e USP, e com uma parceria grande com a FAPESP, num centro de pesquisa em engenharia, né? Assim, é o reconhecimento de que temos muito talento nas nossas universidades e temos muitos problemas nas indústrias e nas empresas e que a gente pode unir forças. A empresa pode direcionar temas relevantes para ela, para o seu desenvolvimento, que podem ser estudados e pesquisados pelas universidades e centros de pesquisa. Então, aqui essa cooperação é isso. A Embraer, ela entra com temas que são relevantes, e as universidades, aí tem os bolsistas, e o custo é dividido entre a Embraer e a FAPESP. A gente tem também, né, uma forte cultura Lean, que é identificar e eliminar desperdício. É um programa de excelência empresarial que está desde 2007, nós já trocamos CEOs algumas vezes, mas a cultura Lean permanece forte. E o que é ser Lean?
Lean é ser simples, é buscar melhorar antes que qualquer problema apareça, é estar à frente, é desenvolver em todas as nossas pessoas o pensamento científico, né? Entender o que é a situação que está acontecendo, entender por que aquela situação é relevante, entender o que deveria estar acontecendo, ter o método de levantar as hipóteses e fazer experimentos para concluir com base em dados, né? Com base em metodologia científica, qual é a melhor solução para o problema. Então, ser Lean está em tudo que a gente faz, que é eliminar tudo que é desperdício. Isso começa entendendo o que é valor para o acionista, o que é valor para o cliente, o que é valor para todos os stakeholders da empresa. Tá? Então, é um programa muito forte, que está desde 2007, e que trabalha aqui o que eu chamo de inovação no dia a dia. Buscar eficiência é inovar no dia a dia. E dentro dessa filosofia Lean, quais que são as principais tarefas que nós esperamos da liderança? Eu venho falando bastante, né? Mas é desenvolver as pessoas. Em primeiro lugar, o líder tem que ter um foco em desenvolver as suas pessoas. São as pessoas que enxergam os problemas mais rapidamente e são as pessoas que conhecem em detalhe como pode resolver os seus problemas. A gente precisa dar a formação da visão abrangente, da técnica, da metodologia, de forma abrangente, desde as habilidades interpessoais até as habilidades técnicas e as habilidades de negócio. É preciso que a liderança também comunique regularmente, que dê clareza para o propósito e a meta da empresa, né? As pessoas precisam entender para onde a gente precisa ir, para que com todo o conhecimento que ela adquiriu, ela possa remar junto e levar a empresa para aquele lugar. O líder também tem que ser bastante vigilante dos processos. E aí tem uma tarefa que nós fazemos, né, que é o Process Confirmation, que é o líder ir ao Gemba, ou seja, ao lugar onde o trabalho acontece, e conversar diretamente com as pessoas que executam o trabalho, sem filtros, para entender se o processo que foi pensado está acontecendo como deveria acontecer e ajudar o time a resolver problemas, né? Mas aqui o líder, ele é um suporte para o time. Ele tem que treinar o time, tem que conhecer a metodologia de solução de problemas, o método científico para resolver problemas e apoiar a sua equipe, que domina o processo, a resolver os problemas tão rápido quanto eles apareçam. E, por fim, incansavelmente buscar melhorar os processos, inovar no dia a dia. Inovar não é só um grande novo produto, inovar é uma forma diferente de fazer o trabalho. E aqui, recentemente, com as novas tecnologias de inteligência artificial, existem muitas novas maneiras que a gente tem encontrado de melhorar a forma como nós trabalhamos. Então, aqui é o papel esperado dos nossos líderes, são esses 5. Desenvolva as pessoas, dê clareza e propósito, vá ao Gemba, vá ao local onde o trabalho acontece e entenda se os processos estão sendo seguidos e se tem melhorias. Encoraje todos a serem resolvedores de problema, a dominarem o método científico e a melhorarem incansavelmente os processos. Aqui um exemplo é uma ferramenta que já tem 35 anos de história, que é chamado Programa Boa Ideia. Aqui é um canal em que qualquer colaborador do escritório, a produção, qualquer um, pode dar uma boa ideia para melhorar a empresa. Nos últimos anos, por ano, nós temos tido cerca de 8.000 boas ideias dadas pelos funcionários. De novo, são eles que conhecem o trabalho, são eles que sabem o que está dando certo, o que não está dando certo, são eles que sabem como pode renovar. Então, aqui é um canal de bastante sucesso dentro da empresa, com mais de 35 anos de história, onde a gente tem conseguido aí grandes melhorias de processo. Quem dá a sua boa ideia e ela é implementada e os resultados são medidos e conferidos, né? Eles recebem um prêmio, podem acumular pontos, então assim tem um prêmio, uma premiação que também estimula que as boas ideias continuem sendo dadas. Agora vamos falar um pouco do futuro. Como é que a gente cria o nosso futuro, né? Eu queria só lembrar que o primeiro avião da Embraer foi o Bandeirante, né? E ele foi um avião bastante inovador. O Osiris Silva, né, ele estudou todos os outros que tinham tentado fazer um avião
e percebeu que o que faltava era identificar mercado e vendas. Todos eles faziam uma grande invenção técnica, mas eles não pensavam em como vender, em como conquistar mercado para esses produtos. E o que ele pensou, o que ele fez na época que ele estava construindo o Bandeirante, foi identificar o gap. Ele percebeu que os outros estavam fabricando aviões cada vez maiores e que existia um buraco de mercado, que era a aviação regional. E aí ele lançou o Bandeirante e a gente conquistou o mercado, e aí toda a história que veio na sequência. Mas como que a gente cria o nosso futuro? Primeiro, a inovação não é um esporte solitário, a inovação é um esporte em equipe. Então, a gente aqui desenvolve uma rede de relacionamentos, uma rede de colaboração, não só interna, como externa. A gente participa ativamente de trabalhos com as agências reguladoras, a gente tem alinhamento de roadmaps tecnológicos com os nossos fornecedores, a gente está próximo de startups, de universidades, como eu já até mencionei o exemplo do CPE, de institutos de pesquisa. Então, a gente fomenta estrategicamente essa rede de parceiros que podem nos ajudar a gerar um produto inovador em um novo mercado ou no mercado em que nós já atuamos. Aqui só uma visão, né, de quão global é a nossa rede de relacionamentos. Aqui nós temos várias instituições no Brasil, nos Estados Unidos, Europa, Ásia. Com cada uma delas nós temos projetos, né, ou tem suporte dessas instituições, e temos gerado bastante resultado com essa parceria. Eu vou citar aqui um exemplo, né, que a gente fez aí em parceria com a CERT em Florianópolis. A gente tem uma Embraer em Florianópolis também, que faz equipamentos eletrônicos. Então, quando a gente está falando aí de computadores que são críticos para a segurança, né, que a gente embarca nos nossos produtos, eles estão sendo feitos em Florianópolis, no Instituto CERT, e a gente agora está com a Hymix também, aí, que vai produzir esses componentes eletrônicos para os nossos aviões executivos. Tá? Então, foi um projeto com parceria Embrapi e CERT, que hoje está entrando no mercado. E quais são as principais alavancas para a inovação dentro da Embraer? Então, aqui, uma delas é a inovação aberta, que é o que eu falei, né? A gente ter uma grande rede de relacionamentos, a gente ter problemas que a gente pode resolver fora, tanto em universidades, institutos de pesquisa, quanto com outras empresas. A colaboração é essencial, juntar as competências que eu tenho com as competências que o outro tem para criar algo novo e diferenciado. O desenvolvimento tecnológico. Então, a gente tem, como eu mencionei também, 400 pessoas dedicadas a desenvolver novas tecnologias. São tecnologias nos mais variados níveis de maturidade, mas que a gente tem um processo. A gente começa da aplicação futura. Então, se eu quero fazer um avião executivo maior, né, eu estudo o que é valor para aquele avião executivo maior e entendo o que falta de tecnologia para entregar aquele valor, e aí eu decido fazer um desenvolvimento tecnológico, ou seja, ganhar conhecimento, aprender sobre essa nova tecnologia. E quando a gente fala de desenvolvimento tecnológico, não é a tecnologia em si, né? É toda a capabilidade, ou seja, eu tenho que ter processos para poder usar aquela nova tecnologia, eu tenho que ter pessoas treinadas para essa nova tecnologia, além de ter a demonstração ou a prova de conceito dessa tecnologia. A gente trabalha fortemente não só a cultura da Embraer, mas a cultura da inovação. Eu vou mostrar um pouco mais à frente, mas a gente, esse mês, né, esse mês de setembro é o que a gente chama de mês da inovação na Embraer, onde a gente tem diversas frentes. Uma delas, né, é o Seminário de Engenharia, Tecnologia e Inovação. São 2 semanas em que a gente tem apresentações dos funcionários da Embraer, tem estandes de exposição com as inovações que os times fizeram, e a gente também tem um congresso, né, com artigos. A gente tem mais de 300 artigos escritos pelos alunos da Embraer, pelos engenheiros da Embraer, não só da engenharia, suprimentos,
onde eles compartilham o conhecimento que eles estão gerando, para que a gente possa, às vezes, uma área gera um conhecimento que é aplicável a outra. Então, esse seminário ele acontece durante 2 semanas, para compartilhar a inovação dentro da empresa e o desenvolvimento tecnológico. A gente também tem a inovação disruptiva, ou seja, aqui tem até o IVE como um exemplo, né? Como que a gente pode trazer inovação protegendo o core business, né? Então, aqui a gente tem também um mecanismo para fazer essa inovação. A gente tem uma empresa separada, eu vou falar um pouco mais sobre ela, que trata da inovação disruptiva. E na base aqui, né, temos a transformação digital. Hoje, a gente tem a possibilidade de organizar muito melhor os nossos dados, e com esses dados organizados em data lakes, né, a gente ter decisões data-driven, baseadas em dados muito mais assertivas, que podem nos guiar tanto para tecnologias quanto para melhorias dentro da empresa e aceleram e muito a velocidade com que nós fazemos os nossos negócios. Mas é preciso ter foco, tá? Assim, um fundamento, além de trabalhar de forma aberta com todos, é a gente estabelecer o foco de inovação da Embraer. E a gente tem um processo, faz parte do planejamento estratégico da empresa, identificar quais são as áreas temáticas prioritárias, tá? E dentro da Embraer nós chamamos isso de verticais de inovação. Nós temos 5 áreas temáticas que toda a empresa prioriza, né, para inovar. Quais são essas áreas temáticas? A gente tem o voo autônomo, emissões zero, ou seja, como que a gente trabalha com a sustentabilidade, inteligência artificial e cibersegurança, competitividade do airframe, novos materiais, novas tecnologias. Então, a gente categoriza essas 6 áreas prioritárias e, anualmente, a gente avalia, durante o planejamento estratégico, quais tendências a gente observou, que novas tecnologias a gente identificou, para onde a indústria aeroespacial está indo, que novos negócios a gente entende que pode criar e a gente realimenta as prioridades. Sem foco e sem prioridade, a gente não consegue inovar na velocidade que a gente precisa, então por isso que a gente segue de forma disciplinada esse processo alinhado com o mapa estratégico da empresa. E os verticais de inovação, eles não são só apenas para o desenvolvimento tecnológico, eles são para guiar toda a inovação da empresa, quer seja no investimento em startups, quer seja no investimento em fundos, Capital Venture, de fundos de capital, quer seja para novos negócios. Então, a empresa inteira, todas as suas unidades de negócio, elas estão orientadas para esse vertical, por isso que é discutida dentro do plano estratégico, para que a gente tenha esse foco maior. E quais são, então, as iniciativas e programas de inovação, além do Boa Ideia, que está dentro do link que eu já falei, que a gente tem, né? E como que a gente trabalha a nossa cultura da inovação. Então, aqui dentro dos programas, né, definidos aí os verticais de inovação, ou seja, os temas prioritários que a empresa inteira vai seguir, a gente tem o Embraer Startup Program, que é uma forma de contratar startups de forma muito ágil. Então, se a gente identifica que uma certa startup pode nos ajudar a resolver um certo problema, né, a gente consegue contratar ela de forma ágil, sem burocracia, né, seguindo todos os processos de compliance da empresa, mas de forma muito mais ágil, para que a gente possa acelerar o desenvolvimento e aí, de novo, usar a competência onde ela está, né? Se uma certa startup já tem a competência, talvez o jeito mais fácil da gente desenvolver um certo produto é se associar com ela. O outro são Embraer Ventures. Então, quando a gente identifica uma certa tecnologia ou um certo negócio que a gente tem interesse dentro dos verticais, a gente pode fazer investimentos em algumas startups para ser parte desse negócio. Além disso, a gente tem o programa Greenlight, que é um programa de intraempreendedorismo. O que é isso? Se qualquer funcionário tiver uma ideia de um novo negócio, ele pode submeter ao programa Greenlight e ele vai ser avaliado, né, e começa com
ele gradualmente, né, ele é igual um pitch de startup, é como se tivesse uma startup dentro da empresa. Ele recebe primeiro alguma verba para fazer seu desenvolvimento, é liberado de parte do seu trabalho para o primeiro gate. Se ele passa nesse outro gate, a gente libera ele, inclusive, integralmente do trabalho que ele estava fazendo na empresa, para ele se dedicar a essa ideia que ele teve, e aí a gente vai progredindo até que, eventualmente, a gente possa ter uma empresa nova que faz um spin-off da Embraer. Então, aqui também é um programa de muito sucesso dentro da empresa, que já tem vários anos, com várias iniciativas aí já lançadas, tá? Eu volto a falar que cultura é fundamental, tá? Cultura é aquilo que a gente faz automaticamente sem estar escrito, e que a gente precisa trabalhar, dar o exemplo para todo mundo. E aqui dentro do Innovation Month, né, a gente tem maratonas com startups, onde a gente faz um trabalho conjunto com várias startups, desenvolvendo ideias. A gente coloca desafios, tem o Hacka Embraer, onde a gente coloca desafios que são resolvidos fora, desafios que a gente tem internamente, mas que a gente abre para que pessoas possam propor soluções. A gente tem o SET, como eu já falei anteriormente aí, que é o Seminário de Engenharia, Tecnologia e Inovação, além do Innovation Day, que são dias em que a gente vai em cada unidade e a gente faz processos de identificação de inovações que os times possam ter, né, ideias que os times possam ter, mas que ainda não estão sendo desenvolvidas. Tá? Então, aqui a gente fomenta a cultura, né, através da metodologia que a gente segue de simplificar o trabalho, de buscar ideias inovadoras. A gente, ao ir nas unidades e trabalhar com as pessoas, a gente está mostrando a todos formas, e ferramentas e métodos da empresa ser mais inovadora. E quando eu falo da empresa ser mais inovadora, é dos nossos funcionários colaborarem, terem empoderamento para resolver os problemas e ajudarem a alavancar os resultados da empresa. E, por fim, aqui, nas nossas frentes de inovação, né, a gente tem uma empresa, que é a Embraer X, né, ela é uma empresa que busca disrupções. A IVE, né, que é uma empresa da Embraer que faz o veículo de decolagem e pouso vertical, ela nasceu da Embraer X, né, então a empresa ela monitora a possibilidade de disrupção e ela fomenta a criação de novos negócios, ajudando a acelerar o capital. Então, assim, a IVE, ela está disruptando a mobilidade urbana, né, está disruptando o transporte entre cidades, e aqui a IVE é a forma que protege o nosso core business, mas que a Embraer está usando para alavancar esse desenvolvimento. E nós temos presença da Embraer X no Brasil, na União Europeia, na Europa, né, no escritório da Holanda em particular, e nos Estados Unidos. A sede está no Vale do Silício, né, nada mais inovador do que o Vale do Silício. Então, o nosso CEO da Embraer X, mais um time, fica nos Estados Unidos. Agora, o que todos esses processos, todo esse desenvolvimento cultural, atração e desenvolvimento das pessoas tem nos possibilitado produzir? Então, a gente tem desenvolvido mais de 20 aeronaves nos últimos 20 anos. Nenhuma empresa do mundo desenvolveu e certificou tantos aviões quanto a Embraer. E cada um desses aviões, ele tem uma grande inovação. Eu vou dar um exemplo aqui da família E-Jets primeira geração, né, que é o 170, 175, 195, 190. Esse avião ele revolucionou o mercado de aviação regional. Ele eliminou o assento do meio e conseguiu entrar em um mercado que antes estava desocupado e que hoje a gente aí, se pegar o 175, a gente já está entregando 1.000 aeronaves, um grande sucesso dessa aeronave com bastante conforto para os passageiros. Né? Nos Estados Unidos, de novo, só reforçar aqui, se for para LaGuardia, 1/4 dos voos que saem de lá são feitos em aeronaves da Embraer, completamente projetadas, desenvolvidas e fabricadas por brasileiros, o que nos enche aqui de bastante orgulho. Depois, a gente disruptou, vou dar mais um exemplo, no KC-390, onde a gente produziu uma aeronave multimissão, com rápida configuração entre as várias missões para atender a Força Aérea Brasileira, que hoje está alcançando o mundo. Né? Os países NATO têm buscado fortemente
a aeronave KC-390. Além de conseguir agrupar todas as missões em uma aeronave que se reconfigura rapidamente, né, a gente conseguiu ter uma aviônica civil, certificada de acordo com os regulamentos civil, e a gente colocou os sistemas militares em cima desse. Aí ali, vou falar por último do Praetor, né, que a gente trouxe o que era tecnologia de jatos grandes, a gente trouxe para jatos executivos menores. Então aqui só, além de inovação, né, essa capacidade de produzir e certificar tantos aviões ao longo do tempo faz com que a empresa esteja sempre bem treinada. Seus engenheiros estão sempre conseguindo desenvolver nossos produtos porque eles acabaram de fazer e conseguem pensar numa próxima melhoria para o próximo. Não só a engenharia, quando a gente fala do desenvolvimento de produto, a gente está falando de uma cadeia global de fornecimento. São muitos contratos que têm que ser negociados, muito fluxo logístico que tem que ser otimizado. Então, a empresa como um todo, ela se mantém bastante treinada para desenvolver um novo produto. E o que isso gerou, né? Desenvolvimentos de avião, em geral, eles estouram o prazo, o orçamento e não atendem todos os requisitos. O E2, que foi o grande jato, o maior jato que a gente desenvolveu nos últimos anos, né? Ele foi feito antes do prazo, 2 meses antes do prazo, e não só foi feito antes do prazo, ele foi feito dentro do custo previsto e superou todos os requisitos que a gente tinha nos estabelecidos. Então, o ruído de cabine, a gente queria ser tão bom quanto os competidores e a gente foi muito melhor. Ruído externo, né? Assim, quem tiver a oportunidade de um dia ficar perto de uma decolagem de um E2, vai ver o quão menos ruidoso ele é. Em redução de consumo de combustível, na certificação, nós tínhamos a meta de reduzir 16%. Na certificação, nós reduzimos 17,3% e agora nós já temos 25% de redução. Nós continuamos trabalhando. Manutenção, nós queríamos que a aeronave tivesse intervalo de manutenção de 850 horas de voo e 8.500 horas de voo. A gente conseguiu 1.000 horas, 10.000 horas de voo, ou seja, mais tempo o avião voando para os operadores. E a gente tinha o tempo de treinar um piloto que já voa a primeira geração, ser treinado para voar a segunda geração em 3 dias, e a gente conseguiu fazer o treinamento em 2 dias e meio. E aqui eu vou compartilhar um vídeo e eu explico para vocês. Our E-Jets E2s are really taking off. A new, patented, and currently under certification E2 Embraer Enhanced Takeoff System enables the E190 E2 and E195 E2 to fly further with more payload. The E2TS automatically determines the optimal climb profile for maximum takeoff performance on limited runway. Takeoff distance is reduced and takeoff weight is increased, which means the E2 can carry more payload and fly longer distance. The E2TS is particularly advantageous for departures from airports with short runways, such as London City and Florence, and many more, enabling the E2 to open new routes and airlines to serve new markets. Now with E2TS, every takeoff is optimized, pilot workload is reduced, and more destinations can be reached thanks to our newest innovation, the E2TS, Embraer Enhanced Takeoff System. Então, aqui, desde final da década de 60, início da década de 70, que os aviões já têm capacidade de pouso automático. Então, nossas aeronaves também são certificadas para fazer pousos automáticos. O que a gente não tinha era a capacidade de decolar automaticamente. E a Embraer está sendo a primeira empresa do mundo a projetar e certificar um sistema de decolagem automática que nos permite decolar de pistas de comprimento menor, ou seja, ainda com aquela missão de atingir localidades que outros não atingem, né, com a capacidade de carga maior. Então, a Embraer deve, em 1 ano, certificar, estamos em estágio avançado de certificação do sistema de decolagem automática, que é o primeiro do mundo. A gente já teve uma demonstração nos Estados Unidos na década de 70, mas que não virou produto, não virou nota fiscal. E o último exemplo aqui que eu queria compartilhar com vocês, né, é o Eve, que nasceu dentro da Embraer X, que é o nosso veículo para 4 passageiros, para
distâncias de até 60, 100 quilômetros, ou seja, é um deslocamento intra-city que a gente pretende revolucionar o transporte urbano, né? Então, ele vai decolar e pousar verticalmente, ele é totalmente elétrico, vai ser mais autônomo e, eventualmente, autônomo, o ruído é baixíssimo e vai visar integrar a mobilidade. Esse produto está em desenvolvimento, a gente deve ter o primeiro voo do protótipo início do ano que vem, e em mais alguns anos a gente tem o produto certificado, né? Sempre que a gente fala do setor de aeroespaço, né, são ciclos muito grandes. Então, quando a gente fala do E2TS, só para voltar na inovação, aquilo começou com uma tese de mestrado, muitos anos antes, 10 anos antes, começou com uma tese de mestrado, cooperação da Embraer com o ITA, e depois aquilo foi sendo desenvolvido, até que virou uma patente, e hoje a gente está integrando nos nossos produtos. E aqui, o último, né, para finalizar a apresentação, vou só mostrar aqui o Eve. This moment is historical. This is about making an aircraft that will be able to take off, cruise, land fully 100% electrical. Today is a very special day for Eve and for Embraer. As we gather here, surrounded by the spirit of teamwork and accomplishment, we celebrate a significant milestone in our project journey. It's very important to have a qualified and diverse group of investors, and that's what we have been creating at Eve. This strategy has been working very well, as Eve is one of the eVTOLs program with the highest number of letter of intent of purchasing. This will be transporting people in a safe way and getting time, and this is what we want for the world. We enjoy the ride, cherish our team spirit, and are so proud to reach new heights together. Embraer is fully committed with Eve. We have hundreds of engineers working to transform the reality of many big cities around the world. Our strength lies in our people, highly skilled, deeply committed, and driven by a common purpose. Together, we are unstoppable, and we are looking up and forward to a bright and a reimagined future. Pessoal, só para concluir, né, quais são os grandes mensagens aqui que eu queria deixar e com base na experiência que nós temos tido, né? Sim, a primeira grande mensagem é o nosso papel aqui de atrair e desenvolver as pessoas que trabalham conosco, né? A inovação, ela acontece através das pessoas, então a gente precisa prover meios para desenvolvê-las continuamente. A gente precisa de uma cultura forte, uma cultura de trabalho forte, que favoreça a cooperação, que favoreça com que todos conheçam o negócio, com que todos sejam abertos e honestos, que aceitem receber feedback, que deem feedback. Uma cultura em que as pessoas busquem fazer as coisas de forma simples. O que é simples é fácil de comunicar, é fácil de entender, é fácil de executar, e por pessoas que tenham paixão por fazer a diferença, que busquem a excelência e que celebrem tudo que elas atingem, né? Assim, além disso, né, há pessoas que busquem melhorar todos os processos da empresa o tempo inteiro, continuamente, através dessas pequenas inovações no dia a dia que a gente consegue fortalecer os resultados da companhia. A gente precisa ter foco, então a gente tem que ter quais são os temas de inovação, revisá-los periodicamente, mas se ater a ele em tudo que nós fazemos, porque sem foco a gente dispersa boa parte da energia. E inovar é um esporte de equipe. A gente tem que ter parceiros estratégicos que a gente desenvolve juntos, complementa competências para produzir produtos que realmente fazem a diferença no mercado. Obrigado aí pelo convite mais uma vez.
Não sei se a gente tem tempo para perguntas, mas eu me coloco à disposição de vocês. Nosso agradecimento, Cleiton. Muito obrigado pela disponibilidade de ter estado conosco, mesmo que virtual. E agradecemos muito a sua presença e contamos com você presencialmente na nossa 4ª edição, ou assim que possível, quando puder dar uma passada aqui por Panambi, nos visitar. A gente agradece muito e te deseja um ótimo dia, e em nome de todos os mantenedores do Instituto Agregar e de todas as pessoas que estão aqui conosco nesta manhã. Prazer foi meu, estou à disposição, podem contar comigo sempre que precisar. Obrigado. Muito obrigado. Pessoal, antes de passarmos para o próximo painel, eu quero lembrar a todos que estará acontecendo a partir de agora, no palco B, o painel Inovação na Prática. Lean, Ágil e Eficiência na Indústria. Então, fiquem bem à vontade para, neste momento, escolher em qual dos 2 palcos que desejam ficar, neste ou no palco B.